quando um médium vê um espírito, é ele que o vê ou o espírito dele que o vê? Ou ainda, ele sente o fenômeno e somente interpreta? Ou acontece de outra maneira? Com vocês. Não existe só um tipo de vidência. Os médiuns videntes, eles têm gradações e têm naturezas de evidências diferentes. Existe um tipo de evidência chamada evidência intuitiva, em que o médium, ele na verdade não vê mesmo, mas ele sente. Diz assim, eu sinto que tem alguém aqui nesse ambiente, é uma mulher. Ele não está vendo, mas ele percebe emocionalmente a presença desse espírito. Enquanto que existem outras, não, eu estou vendo, ela está aqui, por exemplo, Ivone do Amaral Pereira via mesmo, via de verdade, via como vê o vivo, via as unhas, via roupa, detalhes, brocados. Ela tinha uma capacidade de percepção muito grande. Divaldo e Chico confundem, né? Vivos com mortos. Dificuldade de separar. Divaldo diz que nunca dirigiu porque não sabia separar o vivo do morto para dirigir na rua. Ia gerar mais acidente do que solução. Então, é melhor não dirigir. Agora, nem todo mundo tem essa capacidade de evidência, varia muito. Você pode ter um espírito que se apresenta numa reunião mediúnica e um médium vidente diz, tem um espírito aqui. O outro diz, sim, é uma mulher. O outro diz, sim, é uma mulher. Ela tem cabelos escuros, e vê as feições, descreve a roupa. Então, você tem capacidades diferentes de mediunidade. Mas aí você pergunta como é o fenômeno assim. Se é a pessoa que vê ou se é o espírito que vê a pessoa? Depende. Tem casos em que ele não vê o espírito. Ele sente, mas ele não vê. Sente a presença, sinto essa presença, mas não sou capaz de descrever com detalhes. Agora, o espírito que se comunica, ele frequentemente está ligado a alguém que vê. Por que digo frequentemente? Porque existem situações de certas faculdades mediúnicas em que você surpreende espíritos escondidos na casa, atrás de móveis. Então, ele não está querendo ser visto. Ele, na verdade, está querendo se esconder. E o médium, na verdade, em função das capacidades mediúnicas que ele tem, ele consegue perceber a entidade no ambiente sem que o outro queira ser visto. Mas, geralmente, é um processo de interesse duplo, né? O espírito deseja se mostrar e o médium ver. Nós, eu não sou vidente, tá? Mas, assim, nós, as pessoas em geral, quando são videntes, elas veem com o perispírito, tá, gente? Tanto que um médium vidente, ele enxerga o espírito que está atrás dele olhando para cá, porque é a visão espiritual que capta o espírito, né? E para ele aquilo é extremamente lúcido. Existe um ponto importante. Como ela já falou, essa capacidade de ver o espírito, ver espiritual, tem gradações. Alguns veem um vulto assim, outros veem parcialmente. Tem os que não veem, mas sentem a vibração de determinados espíritos, mas isso já não é visão, né? Não é evidência. Então, muitas vezes, algumas pessoas veem facilmente espíritos desencarnados de um grau evolutivo mais baixo, porque o corpo espiritual deles é mais materializado, é mais denso. Então, o médium vidente vê perfeito, descreve a roupa, descreve os detalhes, o sinal, o óculos, tudo. Mas muitas vezes esse mesmo médium vidente vai ter facilidades de ver um espírito num grau mais evoluído, porque o corpo espiritual é mais sutil. Entendeu? Então, às vezes, se eles veem uma nuvem, eles veem uma luz, algo mais
tem muito mais dificuldade, se eu estou falando de enxergar, por mais que eles sintam aquela presença que emociona, mas já não veio com perfeição. Então, nesses casos, as almas mais evoluídas, elas se concentram para condensar o seu corpo espiritual, perispírito, tá? Espírito desencarnado tem um corpo espiritual, de uma matéria, sim, uma matéria que está essenciada. Eles se concentram para condensar o suficiente para serem vistos pelos médiuns. Isso também pode acontecer. Então, imaginemos que é uma gradação esse dom.